Olá, gente! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Saúde Urgente. Aqui a gente fala muito sobre saúde, falamos muito sobre autismo e como isso reflete dentro do direito, tendo em vista que eu sou advogada. Semana passada trouxemos aqui uma mãe atípica que nos conversou bastante sobre intervenções, como funciona todo um tratamento para autismo dentro de um padrão ouro. Hoje, então, em compensação, trouxemos aqui para ouvir o outro lado da história através de um pai atípico. Então, ele é o pai da Stephanie, ele é o marido da Carol, ele é representante comercial, ele é coordenador da Inclusiva no Rio Grande do Sul e o nome dele é Marcelo Piton. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Que legal que tu aceitou. Eu até estava vendo tu falar sobre a tua outra convidada, que ela é mãe atípica, ela é profissional, né, da área. Ela acabou se tornando AT, tendo em vista tudo que ela estudou para poder ajudar o filho dela, ela acabou se tornando AT. Então ela vem no programa para falar tudo como funciona, né? Exato. E eu sou um pai e vim para falar um pouco do que não funciona, né? Isso, foi mais ou menos isso. Foi esse o contraponto que eu quis fazer, assim. Então, primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceitado estar aqui comigo nesse projeto, que é um projeto novo, que está começando. Então, a gente ainda está vendo como que as coisas vão acontecer daqui para frente. Então, primeiro, quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje. E quero ouvir muito da tua história, né? A gente se conheceu numa situação atípica, como bem o nome diz. A gente se conheceu, né, nessa catástrofe que aconteceu aqui no nosso estado, nas enchentes, porque tínhamos uma causa em comum, que era a causa autista e ajudar famílias atípicas. Estávamos na mesma ideia e acabou que o destino nos apresentou e a gente acho que fez um bom trabalho aí juntos. Eu sempre digo que nós, pais atípicos, a gente sente muito mais a presença de Deus na nossa vida do que se nós não fôssemos pais atípicos, né? Porque tudo que a gente consegue vencer, tudo que a gente consegue conquistar, todas as lutas que a gente consegue travar, só com o poder do Espírito Santo de Deus mesmo pra gente conseguir. Sim. Então, é algo além do normal. Então, certamente foi com a mão dele que a gente se cruzou durante a catástrofe, né? Disso não tem a menor dúvida. E foram dias muito difíceis, muito complicados, por causa que a gente já, antes da catástrofe, a gente já sabe como é que é o dia a dia. Tu vive muito recebendo no teu local de trabalho as mães, principalmente, eu sempre vou falar nas mães, tá? Nós também, vamos falar bastante sobre isso, porque inclusive. Eu sou pai, mas eu sou Tu é a minoria, né? A minoria, infelizmente. Minoria, então a gente sabe que 80% das mães, elas são mães solos. Então, quando tu tá no teu consultório, tu recebe muito as mães, né, aflitas, querendo buscar os seus direitos e... Na verdade, elas querem desenvolvimento para os seus filhos, né? Na verdade, o que elas querem mesmo, no fim de tudo, não é nem os direitos, elas querem garantir o desenvolvimento dessas crianças. Então, existe uma distância muito, muito grande entre as leis e o cumprimento das leis. Ah, né? Sim. Então, quando se refere aos direitos de uma família atípica, é mais difícil ainda, onde era para ser mais amparado. Sim. Nós temos, agora, tem um projeto que até teve uma audiência pública em Brasília semana passada, onde está sendo votado entre o diagnóstico e o início do tratamento num prazo máximo de 6 meses. Porque é fundamental que os nossos filhos, eles, assim que descubram um diagnóstico, né, eles iniciem o tratamento o quanto antes. Porque cada dia que se perde são muito importantes dentro do desenvolvimento, né? Mas tu sabe que existe uma regra da Conitec que diz que o prazo de tratamento dentro do Sistema Único de Saúde, o prazo para tratamentos seria de, no máximo, 180 dias. Então, isso já existe. Olha que loucura. O problema é o cumprimento disso. Isso não ocorre. Isso. Então, infelizmente, os maiores aliados de uma família típica é a Defensoria Pública, os advogados, que a gente tem que estar tudo que envolve um bom desenvolvimento dos nossos filhos,
a gente não consegue de forma natural. Sim. E isso é um absurdo. É tudo uma luta. É. Né? Daí tu imagina, já é uma luta quando tu tem pai e mãe na luta com o seu filho. Daí quando tu só tem a mãe na luta com o seu filho. Sim. Porque a gente fala muito nas crianças, claro, né? Porque é onde chega o diagnóstico. E hoje em dia se fala muito, queria muito que há 16 anos atrás, quando a minha filha nasceu, tivesse todas essas informações que tem hoje. Certamente a minha filha teria um outro tipo de desenvolvimento, mas os neurologistas nem sabiam, né? Muitos deles ainda não sabem, né? Muitos não sabem. Então a gente está muito longe ainda de médicos de fato capacitados para realmente dar um laudo conforme tem que dar, e isso precisa mudar. Muito. Né? Precisa urgente, mudar. Isso é urgente. Inclusive, tu deve ter muita dificuldade com os laudos que chegam para ti, porque o médico, se o médico ele faz um laudo como tem que ser feito, a tua conquista perante o juiz, porque o juiz ele não conhece de autismo. Quem conhece de autismo é o médico. É o médico. Isso é um grande desafio, assim. Eu digo para todos os clientes, assim, né, que quando chegam no escritório, a primeira coisa que eu faço é, deixa eu ver o laudo. E aí, a partir da análise do laudo, ou eu digo assim, não, beleza, daqui a gente pode seguir, ou então eu vou dizer assim, ó, preciso que tu vá em outro médico e eu preciso de um novo laudo, porque aqui não diz nada, né? Eu recebo laudos em que os médicos pedem especializações de terapias que nem existem, sabe? São coisas assim... teve um dia que uma cliente me perguntou, doutora, mas como tu sabe tudo isso? Porque eu analiso o laudo o dia inteiro. Mas é realmente triste tu imaginar que um médico que estudou para isso, enfim, mas ele não... Acho que se formou há 30 anos atrás e não fez nenhum tipo de atualização e acabou que ele ficou preso naquilo que tinha lá atrás e o mundo evoluiu muito, a ciência evoluiu muito. Hoje a gente tem muitas evidências científicas do que é de verdade importante e o que de verdade funciona e o que não funciona. Então, isso tudo, os médicos têm que estar aptos a saber isso e prescrever isso, né? Mas não é a realidade do que a gente enxerga. A palavrinha-chave que tem que ter no laudo é urgência, né? Urgência. Porque às vezes tu faz um plano de saúde, tu tem Por isso que o nome é saúde urgente. Tu faz um plano de saúde, tu tem aquele prazo de carência de 180 dias. Sim. Mas o que acontece? Tu deve, de fato, orientar muito os teus clientes, as mães, né? Tu não precisa cumprir aquele período de carência se o médico colocar que tu tem urgência, né? Porque a carência de urgência é de 24 horas. Isso então... está previsto no artigo, acho que é 259 da ANS, que tu pode dispensar o prazo de carência devido à urgência do... Uhum. Todos os procedimentos urgentes, eles têm 24 horas de carência. E agora eu te pergunto, qual o tratamento de um autista que não é urgente? Pois é. Porque eu acho que tem um entendimento até muito errôneo, tanto da sociedade quanto até de muitos julgadores, de entender que urgente é só uma pessoa que está morrendo, né? Entre a vida e a morte. E isso seria urgente. E, na verdade, não é. Na verdade, a urgência, ela se dá justamente ao período de melhor aprendizado daquela criança, né? Existe uma janela de aprendizado. E ali, dos 2 anos aos 7, 8 anos, é o período em que a criança mais consegue aprender. Então, o tratamento ele tem que ser feito. Não é que o tratamento com uma criança maior não tenha resultado. Todo tratamento tem resultado em qualquer época da vida. Mas esse é o melhor período de aprendizado, né? A gente fala que o cérebro da criança pequena é como se fosse uma esponja. Então, ela consegue aprender tudo com muito mais facilidade. Uma criança de 3 anos... Se ela fizer 10 repetições, ela aprende. Uma de 15 precisa de 1000 repetições para conseguir aprender a mesma coisa. Então, a urgência está nisso, né? E se a gente olhar o código da pessoa com deficiência, está lá prescrito a intervenção precoce. Só que ela não acontece. Está previsto no ECA, né? Na Constituição. Né? A intervenção precoce é direito das pessoas com deficiência. Mas não é isso que acontece. Os primeiros 3 anos da vida de uma criança são os fundamentais dentro do diagnóstico. Então, Sim. A gente fala muito na lei da detecção precoce, que foi tirada da carteirinha da criança, né? E que existe uma promessa do Ministério da Saúde de retornar. E então, a gente sabe que ali, a partir dos 4, 5 meses, tu já consegue diagnosticar hoje
a criança dentro do espectro autista. Já consegue perceber Isso. sinais, né? E esse período, até os 3 anos, os primeiros 3 anos da vida de uma criança, são fundamentais para que ela possa desenvolver e ter uma vida muito mais avançada, né? Muito mais sociável, com muito mais habilidades na parte comportamental, enfim, na fase da criança até Até se chegar tornar um à fase adulto, adulta. Só que o que acontece? Tu desconfia do teu filho. Ah, meu filho, eu tô desconfiando que ele tá com uns traços, assim, eu vou ter que investigar. Daí tu chega no posto de saúde, tu vai marcar um neurologista, tu não tem neurologista, né? Sim. Os 3 primeiros anos da vida do teu filho são fundamentais para te conseguir mudar a vida dele totalmente. Aham. Mas às vezes tu fica esses 3 primeiros anos na fila, esperando uma Sim. consulta, Sim. sabe? Uhum. Então, tá tudo errado. Tá tudo Tá errado. tudo errado. Tá, vamos supor que tu conseguiu uma consulta em 1 ano. Então, teu filho tá lá com 1 ano de idade, ainda dá tempo conseguir uma consulta com o neuro. O neuro começa a pedir os exames. Daí tu fica mais 2 anos esperando um exame. Tu espera uma ressonância, tu espera um eletro, daí tu fica sem medicação, daí teu filho fica jogado às traças. Fica. Entendeu? Então, por isso que a gente briga muito para que essa lei seja de fato aprovada, que entre o diagnóstico E o tratamento não tem um não espaço possa maior passar de 6 meses. Vai ser incrível isso. Só que para isso a gente precisa de médicos capacitados. Inclusive para laudar, né? E outra, Porque se vale a partir do laudo, mas se tu não tiver o laudo com o diagnóstico, não adianta nada também, né? e E muitos não laudam, né? Olha, não sei, vamos ver, marca reconsulta para daqui a 1 ano de novo, vamos ver de novo. E assim, eles vão enrolando. E tem outros que laudam dizendo que não, é autista. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, tá muito bagunçado. Então, Sim, o que sim. acontece? Eu acho que tem que existir uma união entre pais, mães, né, que vivem a causa, né, todos os setores da sociedade para que nós consigamos, assim, avançar de fato. O que eu penso? O diagnóstico de uma criança autista, ou de um autista, né? Não vamos falar só das crianças, porque tem autistas adultos, né? Claro. Nós temos autistas da Toda década... criança autista. E nós temos autistas da vai ser um década de adulto. 70, Claro. de 80, muitos que estão se descobrindo autista por estar investigando seus filhos, né? Uhum. Então, o que acontece? O exame, não existe exame laboratorial para te diagnosticar teu filho. Sim. Então, por que não se faz um programa, não se faz um projeto que a gente consiga fazer o diagnóstico por telemedicina? Porque é por observação. É clínico, né? É por observação. Então, tu consegue, daqui a pouco, E otimizar. E às vezes até filmar a criança no ambiente dela, né? Em casa, por exemplo, seria até melhor, porque de fato conseguiria avaliar como é a criança dentro da rotina dela, né? Exatamente. Por vezes, eu não levei minha filha no neurologista. Eu levei imagens da minha filha. Uhum. Eu levei as atitudes da minha filha até o médico, né? Até os profissionais, para que eles conseguissem observar. E o diagnóstico tu pode fazer por observação, tu não precisa... Ele é por observação, né? Então, se falta... e isso facilitaria um monte a vida, porque o que acontece? Uma mãe, ela pensa 10 vezes antes de sair de casa. Porque fora do ambiente natural dessa criança, ela já tá desregulada. Então, ela já... Só do fato de ir até o médico, a consulta ela já não é exatamente como aquela criança de verdade ela age, né? Na sua vida cotidiana. Ela já tá desregulada, já é diferente o diagnóstico, né? Não, e ela vai ouvir absurdos na rua, ela vai ouvir que nem... já falaram que a minha filha, ela estava com capeta, que tinha que ir para a igreja, que eu não dava educação, porque ela teve apenas uma crise no meio de uma avenida por causa que ela tem transtorno de ansiedade generalizada e ela se atrapalhou. Uhum. Então, ela teve aquela crise e daí, em vez de tu ter o acolhimento, tu não tem o acolhimento. Uhum. Então, a mãe que já saiu de casa com a saúde mental já no extremo, ela volta para casa pior do que ela saiu. Sim. Por quê? Porque ela chegou no posto de saúde, ela vai consultar, o médico não está preparado para laudar da maneira como tem que laudar. Ela tem que, às vezes, ficar na fila, porque o direito à prioridade não é respeitado, né? Sim. Então, e a gente sabe que tem autistas que não conseguem ficar em filas, por isso que existe a prioridade. Daí ela passa por tudo, ela tem que estacionar um carro numa vaga que às vezes a placa tá para deficiente físico, sendo que deficiente intelectual, o autista, a fibromialgia, enfim, também tem direito à vaga. Sim.
daí ela tem que... Se explicar por que ela está estacionando Tem que naquela se vaga, explicar, se não. não vai sair nenhum cadeirante do carro, né? Não, e já aconteceu. Sim. Uma mãe foi foi exatamente esse cenário, foi para a consulta do seu filho, um autista do tamanho dela, já era um autista adolescente, saindo do carro, daí passou um cidadão e falou assim, cadê a cadeira de rodas? A mãe não precisa ouvir isso. Não. Ela não precisa ouvir isso. Então, isso foi até uma luta minha travada dentro do município de Cachoeirinha, que nós alterasse as placas de deficiente físico, tirasse o físico e colocasse vagas para deficiente. E colocasse o símbolo do autismo e fibromialgia, representando todas as deficiências não visíveis. Sim. Que já está sendo feito, exatamente porque as mães elas não precisam ouvir isso. Sim, é tudo muito desgastante. Já é tudo muito desgastante. Aconteceu também de a gente fazer as questões de preparar. Tem um projeto no município de Cachoeirinha de uma associação que ela prepara o pessoal do setor público para que eles consigam ter os manejos com o nosso filho. Porque teve um outro caso também de uma mãe que ela estava dentro do carro com o seu filho, estava em deslocamento para um determinado local e bateram no carro dela. E o filho entrou em crise dentro do carro. E ela não conseguia, porque o filho era maior que ela não conseguia tirar o filho dentro do carro, porque ele queria quebrar o vidro, ele queria sair pelo vidro. E ela estava muito assustada, ela não conseguia atinar naquele momento. Então, se tu tem os agentes de trânsito preparados para lidar com os manejos, para lidar com determinadas questões, tu facilita. O que a gente precisa? A gente precisa que seja facilitada a vida das famílias atípicas, principalmente das mães, que elas já trabalham em exaustão. Muitas vezes elas saem para uma consulta sem ter dormido à noite, porque os filhos têm distúrbio do sono. Daí elas têm que ir virada, né? E ainda elas vão ter que lidar com como se elas tivessem ido literalmente para uma guerra. Exatamente. Literalmente para uma guerra. E como é que foi, assim, o diagnóstico da Stephanie? Como que tudo isso aconteceu? Assim, como que começa essa tua jornada aí? Lá 16 anos atrás, né? 16 anos atrás. Na verdade, a minha jornada dentro do diagnóstico fazem 9 anos. 9 anos. Eu descobri tardiamente o diagnóstico dela. Primeiro porque não tinha informação. Eu era pai de primeira viagem. Por mais que eu quisesse ter 5 filhas, né? Eu acabei tendo só ela. Até porque ela já vem valendo por 5. E a Stephanie, com 1 ano e 9 meses, ela teve uma crise de convulsão. E uma convulsão febril, vindo da pediatra. Eu olhei pelo retrovisor do carro, na cadeirinha ela estava se debatendo. E daí ali ela quase morreu porque nós estávamos longe do hospital e a gente não sabia se ela tinha se engasgado, se aquilo era uma convulsão, porque nós éramos muito novos, né? E ela, quando a gente viu que ela começou a ficar muito fora de si, eu voei os quebra-mola, fomos em direção a Canoas, nós estávamos no distrito de Cachoeirinha, entramos no hospital adentro e levou uns 10 minutos para mim ouvir o chorinho dela. Foi ali que, tipo, eu sempre me arrepio quando eu falo, foi ali que a minha filha nasceu de novo. Ela nasceu de novo com 1 ano e 9 meses. Porém, ali começou uma outra versão da Stephanie. Ela teve muitas crises bem difícil de controlar, de epilepsia, convulsões, e existem vários tipos de convulsões, né? Até os 5 anos e meio. O eletro dela dormindo, parecia que ela estava correndo uma maratona. Caramba! E daí não era perceptível o autismo. Então isso ofuscou o diagnóstico do autismo. E o neurologista na época, neurologista conceituadíssimo, de um dos melhores hospitais do município, cheio de certificado, também não falava em autismo. Porque não se falava, na área médica não se falava em autismo naquela... Por mais que, de repente, tivesse casos de diagnóstico de autismo, mas não sabiam diagnosticar. Ele só falava assim, a Stephanie a gente tem que tratar porque essas questões de crises vai passar e vocês têm que dar amor para ela e fazer bastante terapia ocupacional para depois recuperar o tempo perdido. Bom, vamos fazer isso então, né? Uhum. Então... Era como se essas convulsões deixassem sequelas. Exatamente. Teve um certo dia que ela convulsionou 5 vezes no mesmo dia. Ela internou, o médico estava dando alta, me entregando ela começou a convulsionar nos braços do médico e ele teve que voltar para dentro do... Então foi uma situação bem complicada. E daí, aos 5 anos e meio, eu tinha minha afilhada, que é 2 meses de diferença dela, né?
eu via, porque as duas estavam crescendo junto, eu via, a Malu, ela tá muito avançada, ela tá 1000 anos-luz na frente da Stephanie, tá, alguma coisa tá diferente. Daí começa a vir as pessoas a falar. Só que daí tu tá vivendo o luto, né? Sim. Porque tu não quer aceitar. Ou tu sabe, mas tu não absorveu, né? Tu tá precisando assimilar tudo isso. Porque quando tu quer ter um filho, tu faz um projeto de filho. Quando o projeto vem diferente, tu tem que estudar aquele projeto. Ninguém se prepara para isso, né? É muito fácil ser pai porque tu já foi filho um dia. Então tu sabe como tratar o teu filho, porque é a maneira como tu foi tratado. Ou a maneira como tu não foi tratado. Tu adaptar para dar o melhor pro teu filho. E quando vem um projeto diferente, tu tem que entender aquele projeto. Então eu levei ali uns 2 anos nesse processo de aceitação, luto, assim, de aceitação, muito com o que o médico tinha falado para mim, que bastava depois uma terapia ocupacional, enfim. Só que mesmo nesses 2 anos eu não tinha tido o diagnóstico do autismo, apenas que ela estava com problemas de desenvolvimento. Consultamos com 7, 8 neurologistas, enfim. Até que chegou o diagnóstico, daí a gente, do luto, foi para a luta. Né? Sim. Então, de lá para cá, a gente começou a travar uma luta incansável, com todo tipo de tratamento que tu possa imaginar para ela, para o desenvolvimento dela. Ela não é só, ela é autista nível 2, ela tem transtorno de ansiedade generalizada, tem TDAH e tem deficiência intelectual. Então, o que trava um pouco ela é a questão da deficiência intelectual, na questão do desenvolvimento, né? E a questão de sociabilização é o transtorno de ansiedade generalizada. Ela não tem problema com barulho. Normalmente o autista tem problema com barulho. Ela tu pode botar ela do lado de uma escola de samba. Só que não pode ter as pessoas da escola de samba, porque daí muita gente junto ela se atrapalha. Então, então eu tenho dificuldade de sair em determinados locais com ela. E ali nasceu um pai. Uma outra versão de pai. Né? É aquele pai que começou a ser um pai lutador, aquele pai que começou a mudar a visão de vida, né? Aquele pai que procurou estudar, procurou entender e procurou ir atrás do melhor para sua filha, porque não tinha informação. Então a gente tinha que aprender aos trancos e barrancos. Né? O que ela está com 16 anos, se fala de autismo mesmo uns 7, 8 anos para cá. Isso, né? Com mais força, Com mais força, né? Então, nós fomos descobrindo as questões do autismo dela junto com a sociedade no geral. Né? E daí, o que acontece hoje? Nós somos pais com maior estrada que procura ajudar aqueles que estão chegando com diagnóstico. Esse atalho, né? Para quem está descobrindo agora. Tentamos ser desbravadores para que essas mães, esses pais, eles não se apavorem, porque não é um bicho de 7 cabeças. Né? Autismo não é um problema. Apenas é uma dificuldade no qual tu tendo as maneiras, tu tendo os tratamentos corretos, teu filho vai ter uma vida normal, teu filho vai dentro daquilo que ele consegue, né? Dentro das dificuldades, e tu também vai conseguir, dentro das tuas limitações, também ter a sua própria vida. Em partes, né? Em partes, porque a gente sabe que precisa muita política pública ainda a fim de que possa dar mais dignidade para essas mães que sofrem caladas, porque quando elas abrem a boca elas são taxadas de louca, né? E elas não são loucas, elas estão apenas querendo defender os direitos dos seus filhos, né? Elas só estão querendo pensar no futuro dos seus filhos. E elas simplesmente são caladas por uma sociedade machista, por uma sociedade preconceituosa, que não aceita, de fato, ajudar e avançar. Sim. E a luta, ela tá em todas as esferas, né? Como tu comentou há pouco, é uma luta em uma consulta médica, porque vai ter um monte de situações que vão acontecer nesse meio do caminho. Aí elas querem uma vaga numa escola e aí é uma dificuldade porque as escolas não querem. Então elas entram em contato com a escola, tem vaga, quando chega lá e fala que a criança é autista, não tem mais vaga. E aí as crianças que conseguem ter um AT, a escola já não quer aceitar que o AT entre,
porque pode dar algum problema trabalhista para ela, então ela já não quer o AT. Aí ela precisa de um tratamento, o plano de saúde nega, ela vai atrás do governo, o governo não oferece tratamento algum, é tudo uma dificuldade, é 2, 3 anos para conseguir um neuro, aí o neuro pede um fono, é mais 2 anos para conseguir a fono, e assim, é uma luta constante. E a gente conversou ali no início, e foi muito legal quando eu pensei assim, em te chamar como pai, porque como a gente falou antes, assim, são muito raros os pais que ficam, né? A gente tem números assim de que se fala que 80% dos pais atípicos abandonam. Nos primeiros 5 anos de vida do E seu eles filho. abandonam, assim, não é se separar da mulher, não, é abandonar tudo, é não aparecer, quando muito pagam uma pensão, porque são obrigados judicialmente a isso. Qual é o teu pensamento sobre isso? O que tu atribui isso? Por que tu acha que isso acontece? Porque são pais covardes. Olha. São pais covardes porque as mães elas estão cansadas de estar cansadas. Já é da natureza do homem, muitas vezes, quando vem um filho, muitos já abandonam os lares, né? Então, eu acho que quando vem um filho com deficiência, e nos primeiros 5 anos da vida de uma criança, quando chega o diagnóstico, tem esse triste cenário de 80% abandonarem, são pais covardes. São pais covardes porque eles são covardes, na verdade, 2 vezes, porque eles estão abandonando uma mulher, né, que deu um filho a eles, e estão abandonando uma criança que é uma criança que precisam 2 vezes a mais, 3 vezes, 10 vezes a mais do pai. Então, eu muito me envergonho enquanto pai, enquanto pai, enquanto homem, muito me envergonho da falta, vamos dizer assim, de participação. Uhum. Deveríamos ter mais participação, né? Uhum. Porque realmente são pessoas que eu não tenho outra palavra. Pai que abandona o seu filho, principalmente com deficiência, são pais covardes. São pais covardes e eu acho que deveria de ter punições muito severas, porque não existe ex-filho, né? Tu pode te separar, né? Eu não sou casado com a mãe da minha filha, eu faço toda a parte operacional da minha filha. A mãe da minha filha é minha melhor amiga, porque eu acho que se a mãe da minha filha vai bem, a minha filha vai bem, né? Então, assim, não existe ex-filho. Uhum. Pode existir ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. Então, pais, eu deixo o meu apelo. Se tu é pai, abrace a causa. Seja homem, não seja covarde, sabe? E enfrente, porque a participação paterna na vida de um autista é fundamental. Sim. Isso os estudos comprovam, que a participação paterna na vida no desenvolvimento de um autista é fundamental. Uhum. Então, é isso que eu tenho para dizer. Infelizmente, é um cenário triste, mas é isso que eu tenho para te dizer. E é o que a gente vê, assim, né? É raro um pai me chamar, né? Pra me fazer um questionamento, às vezes, assim, uma mãe marca uma reunião e o pai vem junto. Às vezes eu tenho vontade de dar parabéns, mas eu penso, não, eu não tenho que dar parabéns porque é a obrigação dele também, né? Mas é muito raro. E aí quando cultural, né? Deixa pra mãe. É absurdo. Né? Olha, é meia dúzia de pais que me procuram, assim, e contraponto a quantidade de mães. E é muito triste isso, né? Ficar tão saturado a ponto de dizerem que a mãe, ela vive como se fosse um soldado em guerra. O nível de estresse que ela tem é tamanho, porque é tudo com ela, né? Até muitas mães não gostam de ser taxadas como guerreiras, né? Sim, porque não é bom ser guerreiro, né? Mas e isso eu até falei numa outra oportunidade, que a gente não sabe, porque a gente nunca vivenciou uma guerra, né? Sim. A gente não sabia que ia vivenciar uma catástrofe e a gente vivenciou, né? Uma guerra a gente... Espero que a gente não precise passar por isso. Então, a gente não tem noção do que é a pressão psicológica de uma guerra. Sim. Só que eles têm uma comparação. Tu imagina se entrar alguém no estúdio aqui e colocar uma arma na tua cabeça e ficar te fazendo pressão psicológica durante horas. Daí, tu imagina eles ficarem aqui durante dias, durante meses. Com uma arma, com uma arma toda apontada.
é assim que uma mãe se sente. Então, é a mesma comparação a um soldado de guerra. Porque isso daí a gente tem noção, né? Se a gente Sim. sofre um assalto, se a gente, enfim, fica de refém, alguma. Então, é bem... É a exaustão. Por isso que eu digo, as mães, elas estão cansadas de estarem cansadas. Né? Sim. Porque não é só... Eu falei da classe dos homens, dos pais, mas as mães, elas não são só abandonadas pelos pais dos seus filhos. Elas são abandonadas pelo Estado, pela sociedade, né? Pelos amigos, Pelos pela amigos. família. São poucos que ficam, né? Muda tudo, muda Uhum. tudo. A família abandona, Sim. porque é, é errado, é triste, né? E até me passa um filme falando sobre isso, porque eu tinha um estilo de vida. Eu me lembro que lá na minha casa, final de semana, iam os amigos, a minha casa vivia cheia, enfim, que eu sempre fui muito espontâneo, sempre gostei de juntar os amigos, enfim. E depois que nasceu a minha filha, continuou aquela coisa toda, mas depois que nasceu as dificuldades da minha filha, depois que teve momentos de a minha filha estar num dia que eu estava com a minha casa cheia lá, minha filha estava gritona, ou a minha filha tendo crise, ou a minha filha daqui a pouco, né, constrangendo as pessoas, acaba que eles começaram a se afastar. E ninguém é obrigado, né? Ninguém é Sim. obrigado. Mas isso pesa um monte porque eu sempre digo que a gente precisa de rede de apoio. Falei a gente, mas eu digo principalmente as mães. As mães precisam de rede de apoio. Porque, e isso nas catástrofes, mais do que nunca, Eu ia te eu, perguntar, é, porque tu foi um pulso firme ali, né? No apoio a essas mães e foi incansável nesse momento, assim. Eu também tive bastante aí nessa rede aí forte. O que que tu viveu, o que que tu enxergou, não só da catástrofe da enchente em si, mas o que tu enxergou dessas famílias diante de tamanha vulnerabilidade? quando aconteceu de subir, começar a subir as águas, começar as pessoas terem que sair de casa, eu, por trabalhar perto da Defesa Civil, eu tinha as informações que tinham que evacuar, e daí estava naquele processo de uns saem, outros não saem, vamos sair porque vai acontecer e ninguém acredita em nada. Eu, naquela noite, eu já tinha ficado num alojamento, que já tinha pessoas que já tinham desocupado as casas, já tinham começado a abrir Isso de mais quinta ou para menos. sexta, de sexta para Acho que foi sábado. no dia 3 de maio, eu acho, 2 de 3 foi maio. sexta, foi quando começou, Sexta, né? Aí sexta. Já tinha rompeu. aberto alojamentos e eu fiquei de plantão no alojamento, no meu município. E de madrugada, porque as pessoas chegando apavoradas, assustadas, porque tinham deixado tudo para trás. Ai, elas estavam pensando muito no material naquele momento, né? E, e já estavam chegando famílias com autistas. A gente sabe que mudança de rotina para um autista é muito complicado. E daí tu imagina tu mudar, tu fazer a tua mudança de rotina, tu ir para dentro de um alojamento. Eu fiquei pensando, eu te falei agora há pouco, que a minha filha ela não pode com muita gente. Eu falei assim, essas famílias vão ficar desesperadas? Se realmente vai acontecer o que vai acontecer, elas vão ficar desesperadas? Fui na frente do alojamento, estava escuro, fui para baixo do mar e fiz um vídeo. Que qualquer família típica que tivesse que chegar no alojamento, que mandasse mensagem para mim, botei meu telefone, porque a gente tinha um outro tipo de acolhimento. Uhum. E não era que a gente ia ter um abrigo específico para eles, porque não ia ter abrigo suficiente e tu teria que ter profissionais Capacitados para isso. capacitados para estar ali. Por mais que tivesse tido abrigos, e mesmo os abrigos que tiveram, 5, 6 famílias, né, tirando um abrigo em Porto Alegre, que já era uma instituição grande. E daí eu falei, qualquer família típica que precisasse de apoio, que me chamasse, porque a gente tinha um outro tipo de acolhimento. O vídeo, a última vez que eu vi, estava em quase 3 milhões de visualização. Então, correu o Brasil, teve jogador de futebol entrando em contato comigo, teve ator da Globo compartilhando meu vídeo. E realmente foi isso que aconteceu. Abri um alojamento, o coordenador do alojamento falou assim, Marcelo, eu vi teu vídeo, chegou um autista aqui, ele tá assim, assim, eu não sei o que eu faço, Daí prestava toda aquela orientação, pergunta das questões da seletividade alimentar, pergunta se tem algum hiperfoco, quais as medicações, se estão com as medicações, se tomaram no último horário A a medicação, sim. medicação, enfim. E mais uma série de perguntas
para que a gente conseguisse fazer aquele protocolo de, esse é autista porque nenhum é igual ao outro, né? Essa família aqui, ela precisa esse aqui é o feedback, demanda, esse aqui é o feedback. E daí, isso, muitos coordenadores me orientando. Eu falei assim, qualquer coisa, tu passa o meu telefone para essa família e essa família entra em contato comigo. Só que eu não imaginava que eu ia precisar de uns 200 celulares para tanta gente entrar em contato. Meu celular bloqueou, travou, eu já nem usava mais meu celular, já tinha uma pessoa que estava me ajudando. Eu falei assim, vai respondendo. Teve gente que me mandou direct na terça que eu fui ler no domingo. Eu não conseguia, porque de fato travou. E começou a vir doações do Brasil todo, porque as pessoas que vivem a causa autista entenderam o que eu quis dizer. Sim, sim. Entenderam que realmente... eu fiquei imaginando a mãe da minha filha com a minha filha no alojamento. Então, elas começaram a mandar brinquedo sensorial, medicação. Teve a equipe do Dr. Tiago, que botou toda a equipe à minha disposição para renovação de receita, para atendimento com psicólogo online, sabe? Mandaram o colar de identificação, sabe? Que daí a gente começou a identificar todos os autistas dentro do alojamento, porque as outras pessoas precisavam saber que ele era um autista, que se ele tivesse desorganizado era por conta que ele era um autista. Então a gente precisou identificar todo mundo. Sim. E fomos fazer a questão da seletividade alimentar, fórmulas, porque tem autistas que comem só se alimenta só com determinados leites, tem o que tem proteína de vaca, enfim. Sim, a seletividade alimentar ela é gigante, né? Tem gente que só come crocante, só come de uma determinada consistência. Então, dentro daquilo que aquelas mães estavam passando, e o cenário foi esse daí. Mães com os filhos no colo, né? E ouvindo palavras capacitistas sendo segregadas dentro de alojamentos. Sim. Sabe? Então, quem é que vai fazer por essas mães? Quem entende do que elas estão passando. Sim. Então, foi esse o trabalho que a gente fez. Eu me juntei com o pessoal da Inclusiva, né? Então, nós fizemos montamos equipes. Então, vinha demanda de um determinado lado, quem estava lá atendia, porque a gente estava ilhado, né? Então, se viesse uma demanda no Humaitá, por mais que eu estivesse do lado do Humaitá, eu não conseguia chegar lá. Sim, né? sim. Então, nós começamos a se organizar nesse sentido aí. E tu sabe o que é bacana, Rô? Que assim, tu chegar num alojamento, tu te agachar, tu falar com a mãe, oi, eu sou pai atípico, eu tô aqui, tu não tá sozinha, eu vim entender quais são as tuas necessidades, quais são as tuas demandas, para que a gente consiga fazer o acolhimento mais humanizado com a tua situação, eu te entendo. E as mães suspirarem fundo assim, como se estivesse tirando quilos de cima do seu corpo, sabe? Então foi bem isso que aconteceu. Teve casos muito tristes, teve casos de ter que fazer intervenção na UPA, enfim. E esse foi o nosso trabalho. Daí a gente se conheceu, né? Porque daí corre para cá, corre para lá, daí a gente acaba conhecendo muita gente, daí a gente começa a ver quem é da ativa, né? Ponta firme mesmo, né? Que tá ali correndo. E só que daí a minha filha também tinha entrado água na casa da mãe dela, então ela também estava fora de casa, então eu tinha que atender e por vezes eu ficava com a filha, eu dormia, daí no outro dia largava para a mãe dela que estava na casa da irmã, enfim. Então foram semanas assim, principalmente a primeira semana. E chegou autistas em alojamentos com 3 dias sem tá tomando medicação. Sim. Porque deixaram receita, deixaram medicação. E daí tu imagina a mudança de rotina de um autista sem estar medicado. Tu sabe o que me chocou muito, que eu vi, assim, nesse período todo? A quantidade de autista, mas sem diagnóstico, né? A gente ia até os abrigos e as mães diziam, eu sei que ele é autista, enfim, mas eu não tenho laudo, eu não tenho ajuda. E eu trabalhei bastante nessa área, assim, a gente entrava em contato com médicos que a gente conhecia e, vamos fazer aqui um batidão, assim, no abrigo e vamos ver essas pessoas, vamos olhar, vamos diagnosticar, vamos dar laudo, vamos... E eu acho que se dá pra gente tirar algo positivo dentro desse cenário tão horrível que a gente viveu, eu acho que um pouco foi isso, assim. Eu acho que muitas famílias foram olhadas, muitas famílias passaram a ser enxergadas por pessoas que talvez
de fato, possam ajudar a construir uma história diferente dali para frente, que até então elas não eram. A quantidade de famílias sem informação, que não sabiam nada sobre os seus direitos, que não sabiam... Foi muito chocante, assim. Claro que a gente sabe que existe pobreza, que existe miséria, mas quando tu te depara, assim, é tão triste, né? Tu vê as pessoas sem informação alguma diante de algo, assim, vivendo no escuro. E foi positivo poder tirar aquela venda e contar como que ia ser dali para frente, explicar que elas teriam direitos, explicar que teria uma vida, né, diante disso, assim. Foi o que me chocou muito, assim, o quanto as pessoas são desprovidas de conhecimento. Isso daí realmente é um cenário triste, porque são pessoas que elas são desprovidas de conhecimento e elas não têm, às vezes, força para ir atrás, porque elas não conseguem nem deixar o próprio filho com alguém para ir atrás do melhor para o seu filho, né? Então, eu até te pergunto, uma mãe, ela descobriu o diagnóstico, ela entrou na fila, tá lá, consultou com o pediatra encaminhou para o neuro. Isso via sistema SUS. E daí tá lá, previsão de consulta, 200 e poucos dias. O que essa mãe tem que fazer? Então, se ela tiver possibilidade, o que eu indico sempre é tentar achar um neuro particular. Porque, por exemplo, estava trabalhando ontem no processo de um menino que mora em Porto Alegre, e ele estava 300 e poucos dias na fila do Gercom, e a média de atendimento para aquela especialidade médica que ele está aguardando é de 583 dias. Está ali no Gercom, então ele está no 300 e pouco, ele vai ter que aguardar até o 583. A gente está falando o quê? De quase 2 anos. Não dá para esperar 2 anos. Não. Então, assim, o que eu indico, né? A gente sabe que nem todo mundo tem condições, mas se for possível, procurar um neurologista particular que prescreva um bom laudo, que assista de verdade a criança, que faça uma consulta ali 1 hora atendendo a criança, e não olhe 5, 10 minutos e manda embora. Procurar um bom neurologista, né? A gente sabe que mesmo diante de um cenário difícil, nessas horas a família também se une. Eu vejo muita gente, assim, às vezes saber que as famílias às vezes estão fazendo vaquinha para pagar o neuro e o advogado, né? Procure o benefício do LOAS, que é o BPC, que é um benefício do governo para famílias de baixa renda. Então, quando a gente está falando de um cenário de baixa renda, procure, né, buscar o LOAS, porque às vezes o próprio LOAS vai ser o que vai garantir o tratamento depois, né? Uma vez que tu consegue o LOAS, é um salário mínimo. Se as famílias usarem parte desse valor para ir atrás, então, dos seus outros direitos, né? Que é ir atrás de um bom médico, que é ir atrás de um tratamento com terapias intensivo para isso, né? Um tratamento adequado, com base em evidência científica. Eu indico sempre esse como o melhor caminho, assim. Primeiramente, tentar o LOAS e uma vez conseguido o LOAS, ir atrás de intervenção, porque o que vai garantir um futuro para essa criança com desenvolvimento, que vai tornar essa criança um adulto capaz de trabalhar, casar, ter filhos e ter independência na vida adulta, é a intervenção enquanto criança. Uma vez que se isso não for feito agora, essa criança vai crescer, vai virar um adulto e vai viver um adulto dependente da sociedade para sempre. Então, ainda que muitas vezes seja difícil financeiramente fazer isso, existe também a defensoria pública para quem não tem condições de procurar de pagar um advogado, mas, no mínimo, o pagamento do médico. Eu não vejo como começar a luta pelos direitos se não for com um bom laudo médico, porque, infelizmente, dentro do SUS isso está bem difícil. E tu sabe que tu falou da questão do LOAS. O LOAS é outra situação bem difícil, porque tem muitas mães que elas recorrem ao pedido do LOAS, são negados, né?
com todos os critérios necessários para que o governo pague, beneficie com o LOAS, que, na minha opinião, o LOAS não deveria de ser só para baixa renda. A pessoa com deficiência ela deveria ter direito ao LOAS, por quê? Porque os custos são muito altos, né? Então, tu não precisa ser miserável, ou tu não precisa tá passando fome, porque é muito baixo muito os baixo. critérios ali. Poderia pelo menos subir algumas faixas ali, né? Exatamente. Porque um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, uma ecoterapia, um tratamento ABA são caríssimos. Então, por mais que tu tenha um pouquinho mais de condições do que a renda per capita, que hoje tu pode recorrer ao LOAS, todas as famílias atípicas, todas as pessoas que tivessem uma pessoa deficiente em casa, dentro até de um parâmetro daqui a pouco de uns 3 salários mínimos, enfim, deveria ter direito ao LOAS para custear, para ajudar a custear os tratamentos, porque está na Constituição, é um direito. Às vezes até alguém para ajudar a cuidar, para a mãe de repente poder ir trabalhar e alguém ficar assistindo essa criança, para tudo isso deveria servir, né, o LOAS. Isso, a Constituição diz que toda pessoa tem direito a tratamento, né, via SUS, enfim. Só que não é assim que funciona. Tu fica 500 dias esperando um tratamento, tu tem que fazer o quê? Tu tem que recorrer à justiça, ou tu tem que pagar particular. Ou tu paga particular, ou tu recorre à justiça. E daí tu tem que pagar particular, daí é tudo muito caro. A gente está falando sobre autismo, mas tem outros tipos de deficiência. Olha quanto é que é uma cadeira de rodas, por exemplo. Próteses, enfim. Várias outras situações. Então, e outra coisa, às vezes tu tem plano de saúde, e o plano de saúde também tu tem que ir para a justiça. Não, na verdade, o plano de saúde, ele nega o tempo inteiro, né? O plano de saúde, ele afere lucro. Então, o que ele quer é lucro. Então, tudo aquilo que ele puder negar, ele vai procurar se isentar de todas as formas possíveis para não pagar. Lá no escritório, a gente entra com ação contra o plano de saúde, dia sim, outro também. Assim, é muito plano de saúde. Eu acho um absurdo. Eu acho extremamente absurdo um plano de saúde cobrir 66% de um tratamento. Não, ele tem plano de saúde que cobra 66% de coparticipação. Então, eles querem pagar 34% e o beneficiário pagar 66%. Isso. Então, daí tu já paga planos de saúde caríssimos, né? Sim. E daí tu tem que, além do plano de saúde que tu paga caro, tu tem que ir para a justiça. E agora, os planos de saúde, eles estão cada vez mais... Eles estão parando de comercializar os planos de saúde sem coparticipação. Só estão vendendo planos com coparticipação. Então, antes a gente ainda tinha. Então, muitas vezes o cliente vinha e a gente dizia, olha, procura um plano sem coparticipação, porque como o tratamento é muito caro, né, tu precisa de um plano sem coparticipação. Hoje em dia, tu quase não encontra mais. São 3 ou 4 operadoras que ainda estão disponibilizando. E os corretores já estão falando que muito provavelmente ano que vem não vai mais existir plano sem coparticipação. E aí o tratamento custa 20, 30 mil reais. Como que tu pode passar 66% do valor para o beneficiário? É inviável. Daí esses que têm o plano de saúde, eles não recebem o LOAS. Mas eles têm todos esses custos que às vezes eles passam mais fome do que quem recebe o LOAS, que não busca tantos recursos. E às vezes vai até para o meio judicial para tentar Ali na frente vai começar a ser mais interessante acionar Estado e município, as pessoas deixarem de ter plano de saúde, do que ter um plano de saúde e ter que cobrir 66% de coparticipação. Daí tu entendeu como a gente precisa avançar muito. Muito. Então, assim, eu inclusive, eu acho que políticas públicas têm que ser feitas. Tem que ter fiscalização, tem que ter representantes. Eu acho que toda a Câmara de Vereadores do planeta, todos os espaços públicos deveriam de ser ocupados por um pai, uma mãe atípica ou alguém com deficiência, porque daí sim nós teríamos leis, nós teríamos voz. Porque eu acho que essa é a grande dificuldade, é ter voz. Porque a gente fala muito em saúde, mas a gente tem as questões de educação, a gente tem as questões de cultura. O planejamento do plano de ensino individualizado, por exemplo, que praticamente não é feito nas escolas. Não é feito. E quando muito, eles te entregam. Como é que tu vai querer que uma criança autista, que tem um DI, vai ter o mesmo plano de ensino de uma criança típica? Quando muito, eles se... Então, assim, pais, mães, cobrem o plano de ensino individualizado
das escolas. Sim. É fundamental para o Pro desenvolvimento, desenvolvimento dele, e para o claro. ano letivo dos seus filhos. Sim. Tem que cobrar. Daí muitas escolas acabam enrolando, acabam não entregando o PEI. Cobrem porque é um direito e dentro do PEI que tu vai saber tudo que vai ser feito com teu filho durante o ano e eles vão conseguir, assim, poder ter um desenvolvimento um pouco melhor. Sim, sim. Inclusive, tem essas questões escolares também, tem as questões dos monitores, né? Então, tem muita coisa para avançar na área da educação também, porque eu acho assim, para te conseguir que o teu filho ele consiga ter mais autonomia na fase de adolescência para a fase adulta, na minha visão, não tem outra coisa a não ser feito de tu ter outro professor dentro de sala de aula. Um professor de educação inclusiva especializado. Porque assim, não é o que eles estão colocando não hoje adianta nas tu escolas. ter monitores, sabe, para cuidar das crianças. Vou ficar aqui cuidando desses autistas porque daqui a pouco eles podem fazer uma bagunça com isso. A gente não precisa de babá, de cuidadores dentro da sala de aula. A gente precisa de educadores, né? Só que o que acontece é muito caro, né? Eles acham muito caro, porque tem um município em Santa Catarina que eles têm um professor de educação dentro da sala de aula e um professor de educação inclusiva. E lá o município, eles entendem que tu gastar R$5.200, que é o piso do professor, ele, a longo prazo, quando aquele aluno ele chegar com os 18 anos, ele vai estar com muito mais autonomia e preparado para o mercado de trabalho, ele vai deixar de dar custo para o Estado. Enquanto se tu tiver um monitor que a cada 4 meses desiste, porque recebe R$1.000 e poucos, acabam indo fazer outra coisa, né, que dá mais lucro ou que dê menos trabalho, e a gente sabe que os nossos filhos precisam do vínculo, né? Sim. Acaba que daí com um aluno que chega com 18 anos, eles não estão preparados ainda para o mercado de trabalho, eles não têm toda a autonomia e continuam dando custo para o Estado. Sim. Ou seja, mas o valor é o mesmo. Isso é um cálculo que, se a gente considerar, voltando para a área da saúde, porque eu acho que a saúde e a educação, elas andam juntas nessa discussão. Se a gente analisar, o Estado hoje não fornece o tratamento certo para as crianças no momento certo. Isso inviabiliza um adulto independente, inviabiliza um adulto que vai para trabalhar, que vai se bancar, que vai se sustentar. A partir do momento que o Estado não consegue desenvolver essa criança, ele vai ter que bancar esse adulto para sempre. Porque essa conta vai cair no colo do Estado lá na frente. Então, acaba que, se tu calcular, seria muito mais inteligente ensinar enquanto criança para garantir o desenvolvimento desses indivíduos, para que eles se tornem adultos que se governam, que vivem as suas vidas, do que adultos dependentes para sempre. Porque aí, a conta é essa, vai chegar lá na frente, o adulto, o Estado vai ter que assumir isso, não sei como, mas vai chegando. E vai chegando os outros diagnósticos, né? Então é que nem tu parar numa escada rolante, né? Tu parou aqui, tu não evoluiu, tá vindo os de trás e tá montando um monte de gente, né? E a gente fala de um tratamento, se a gente considerar uma intervenção precoce ali de 2 a 8 anos, por exemplo. Vamos considerar uma criança que dos 2 aos 8 anos ela é submetida a um tratamento intensivo, com técnica ABA, que é a intervenção ouro do autismo, com fono, TO, físio, tudo que seja necessário. Tu investe dos 2 aos 8 e dali dos 8 em diante, acabou. O Estado não tem mais responsabilidade nenhuma sobre aquele indivíduo. Ele vai viver a vida dele. Agora, tu deixa de investir nesses 6 anos e tu vai ter que investir eternamente. Então, até mesmo financeiramente, se a gente pensasse assim, não, mas o Estado não fornece porque é muito caro. Mas se fizer um cálculo, a conta vai sair bem mais cara depois. Semana passada, a professora da minha filha disse que esse ano temos formatura, né? Minha filha ela não entra em sala de aula, tá? Eu fiquei pensando, tem formatura, ela vai se formar no 9º ano. Ela é praticamente não verbal, né? Inclusive, essa semana ela me emocionou porque ela do nada falou um te amo papai. E quando tu ouve um te amo papai de uma autista que ela não costuma falar, tu pode ter certeza que é do fundo do coração e não tem honestidade maior do que as falas de uma criança autista. Sim. E daí eu fiquei pensando, vai se formar.
Aí acabou, ela vai se formar, acabou os atendimentos que ela tem da parte de educação, as estimulações. Qual é o programa que o governo tem para os autistas depois que se formam, para os autistas adultos? Não tem. E eles precisam continuar em terapias, continuar em desenvolvimento, continuar nas questões de evolução escolar, enfim, porque eles não encerram ali com 17 anos, 16, 17 anos. Ele vai ter que viver em aprendizado constante. Isso E não existe políticas públicas. Então, é muita coisa que a gente precisa avançar, só que a gente precisa ter representatividade. Claro, A gente precisa ter de representatividade. gente que vai meter a cara e vai atrás disso. E os municípios que mais evoluem são municípios que têm representatividade. Lógico. Dentro do poder público, sendo pai, mãe atípico que são pais atípicos. Ou ativistas. Uma coisa que eu até conversei no episódio anterior com a Andressa, foi porque todo mundo me pergunta se eu tenho filho atípico, né? E eu não tenho. E aí, às vezes eu fico me perguntando, por que isso? É porque é tão raro, né? Ter alguém envolvida na causa e querendo ajudar e querendo fazer, né, as coisas acontecerem, que não tenha, né, um filho autista, que às vezes eu fico me questionando, assim, mas eu acho que é chegado o momento da sociedade, né, num geral, abraçar a causa e porque, né, o autista, ele tá inserido na sociedade, então a sociedade toda, ela tem que estar ali, ela tem que lutar por esses direitos e tudo isso, não só os pais de autista, né? Porque acaba que fica muito resumido a isso mesmo. As pessoas que a gente vê que estão, de fato, abraçando a causa, geralmente é um pai ou uma mãe. Tem sala de aula que tem 4, 5 crianças de inclusão. A maioria autistas. Daí eu fico pensando em mais 25 alunos, 20 alunos. Na minha época tinha 30 alunos dentro de uma sala de aula. Daí eu fico pensando, eu muitas vezes eu não consigo com a minha própria filha, que eu já entendo ela até no olhar, eu não consigo só com ela dentro de casa. Eu fico imaginando, esses professores, eles são verdadeiros heróis, porque eles têm que ficar eles dentro de uma sala de aula com 4 crianças autistas e mais 30 alunos para conseguir ensinar. Sim. É humanamente impossível. Sim. Daí o que acontece? A inclusão acaba se tornando uma exclusão. Sim. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente quer a real inclusão. A gente não quer que os nossos filhos eles sejam aceitos de qualquer jeito, goela abaixo, para que diga assim, nós temos inclusão. Não, a gente quer a real inclusão, a gente quer a verdadeira inclusão, que de fato faça com que eles desenvolvam e sejam acolhidos. Dentro da sociedade, Dentro da sociedade e tendo todos os seus direitos respeitados. E a gente fala, quando a gente fala em sociedade, voltando para a catástrofe, teve um caso muito triste de um autista. Eles estavam vindo de Eldorado do Sul, estavam há 3 dias caminhando na BR, na chuva, né? A mãe, já de idade, o filho autista com esquizofrenia, um adolescente, e a menina surda. Tu vai se lembrar desse caso, né? Eu sei quem é. E a menina surda. E chegou num alojamento, que era numa igreja, né? Chegou num alojamento, e daqui a pouco me ligaram, porque eles me ligavam, né? Todos eles me ligavam, né? Falavam em autismo, ligava para Marcelo. Marcelo, vem aqui porque chegou uma família com esse tal. Cheguei lá, o coordenador do alojamento falou assim, quem é que disse que a gente está aceitando esse tipo de gente aqui? Meu Deus. Daí tu imagina, uma mãe de idade, com um filho que ele chegou assim, num surto gigantesco. 3 dias caminhando na chuva, sem medicação, ainda tem que passar por aquilo. Daí eu comecei a conversar um pouco mais firme com ele, sabe? Ele já entendeu. Não, peraí, não foi isso que eu quis dizer, coisa e tal. Nós chamamos a SAMU, fizemos a intervenção, ele foi para a UPA, né? A menina ficou ali, a menina surda ficou ali, enquanto a gente conduzia a mãe e ele para a UPA. Depois ele ficou internado alguns dias, a gente deu uma assistência, depois teve uma outra mãe que acolheu eles, até porque a gente não conseguia acolher uma pessoa só, a gente dava a primeira assistência e depois tu acolhe aqui, tu faz ali. Sim. Nós voltamos pro abrigo, tava aquela menina surda, no meio de um monte de gente, que não entendia ela, apavorado, porque eu falei assim, pra onde é que levaram minha mãe e meu irmão, eu não sei o que vai fazer. Daí eu falei que eu amava ela em Libras. Ela me deu um abraço assim e começou a chorar. Tipo assim, ela se sentiu acolhida. Sim. Então, às vezes, são detalhes. Libras é lei, tá? Todo mundo deveria de saber. A gente não sabe. Então, às vezes, são detalhes que fazem total diferença. Daí peguei ela, né?
A gente conduziu ela para junto da mãe e do irmão. Então, são coisas absurdas que a sociedade ainda faz. Sim. Com toda a informação que tem. Sim, não, isso E isso é muito reflete triste. muito na saúde mental das mães, que já transbordava antes dessa catástrofe. Eu não sei como é que elas conseguiram passar por tudo isso, porque a gente ajudou. Tudo foi uma pessoa que foi fantástica, inclusive ajudando a mobiliar casas. A gente ajudou, só que elas estão tendo que seguir a vida delas, porque agora é o pós-traumático, né? Que a gente chama assim, tudo que elas passaram e elas terem que se reconstruir, porque tem mães que a gente atende até hoje, que elas estão dentro de uma casa sem nada dentro. Sim. A casa toda mofada, sabe? Porque elas estão, pelo menos estão dentro da casa delas, e lá, se o filho dela tiver uma crise, ela não vai precisar escutar nada de ninguém. Sim, não vai ter nenhum olhar torto para ela, né, numa crise. Eu fiquei bastante trabalhei muito na parte de conseguir coisas, né? Eu acho que cada um tem uma habilidade, assim, e tu ficava nesse acolhimento e conversa, e eu ficava muito na parte de conseguir coisas. Então, era demanda o tempo inteiro. Tem uma família assim que precisa de tal medicação, tem uma família assim que tá precisando de coberta, tem uma família assim... Tem um menino hiper fora em Mario Bros, que foi uma causa que a gente fez junto, que foi muito legal. Que o menino tem hiperfoco em Mario, e aí começa aquela correria, né? Como é que a gente vai conseguir coisas do Mario? E aí Deus faz com que as coisas mais incríveis aconteçam. E aí quando a gente viu, tinha um kit do Mario incrível. E assim era, hiperfoco em azul, hiperfoco em dinossauro. Guria, eu postei do dinossauro. Apareceu o dinossauro de vem o Jurassic Park do Brasil todo. Até hoje chega dinossauro lá em casa. Mas é engraçado porque onde eu passo e eu vejo um bonequinho do Mario, eu lembro da história do menino do Mario. Porque tudo era difícil. Eu consegui um monte de coisa do Mario com uma amiga minha em Porto Alegre. Eu tava em Cachoeirinha, o menino também tava em Cachoeirinha. E a gente estava vivendo uma situação tão absurda que a gente não conseguia chegar a buscar. Então, teve que ser feita toda uma logística para as coisas virem, porque a gente estava vivendo algo tudo muito surreal, assim. Então, eu fiquei nessa luta de buscar coisas. Então, era uma correria, assim. E o senso de urgência que a gente tinha era impressionante, assim, né? Alguém dava a missão, eu preciso de um boneco do Mario. Não, parecia que se eu não conseguisse aquele boneco em 1 hora, era uma corrida contra o tempo, parecia que eu tava uma gincana. Tinha que correr, tinha que conseguir aquilo de alguma forma. E aí, quando eles começaram a voltar para casa, as demandas começaram a ser outras, né? Então, as demandas começaram a ser casas destruídas, né? Eu tive numa casa em Canoas que pedaço da casa foi levado pela enchente. E aí começou o desafio de a gente tem que dar um jeito de reconstruir esse lar, a gente tem que... E aí, uma força-tarefa, assim, e um lado que deu para ver, assim, que pelo menos, assim, da minha parte, que eu achei que me fez bem, assim, que dá aquele quentinho no coração, assim, era de que sempre que eu postava que eu tava precisando de alguma coisa, eu sentia muita empatia por parte das pessoas em conseguir isso, né? Então, eu sempre colocava, assim, uma família típica precisa disso. Alguém consegue? Era muito rápido. Alguém conseguia E é só coisas. Isso que as mães precisam, né? Serem ouvidas, né? Serem atendidas, né? E aí a gente vê... E aí, na verdade, a ideia do podcast é justamente isso, é ser voz, né? É ser voz e talvez trazer conhecimento para elas também, porque eu percebi muito que elas não sabiam os seus direitos. E elas têm muitos direitos. A gente consegue judicialmente garantir muitas coisas. A gente consegue muitas vezes garantir o tratamento que garante o desenvolvimento dessas crianças. E elas não sabem disso. Então, eu acho que elas também... Essa informação precisa chegar até elas. Até para elas terem uma esperança de que as coisas podem mudar, né? Então... O pod mesmo surgiu com isso, assim, surgiu quando eu percebi que eu também podia ser voz, né? Que a gente podia ser mais ouvido, né? Vão olhar mais. Então vamos trazer para a sociedade as dificuldades que eles enfrentam, as dificuldades que são vividas, mas também trazendo
podendo ver que existem formas de vencer esses desafios. Existem caminhos, né? Na grande maioria das vezes é judicializando, mas que seja judicializando, então, né? Mas existe um caminho para uma construção de algo diferente. O brasileiro não sabe a força que tem, né? A gente não... Se o brasileiro se unisse, não dependeria de político para nada, né? Não, a gente viu isso na catástrofe agora, né? Não dependeria de político para nada. E a gente também sabe que a principal rede de apoio de uma família típica é outra família típica, né? Porque nós nos entendemos. Quando tu postava, preciso disso, provavelmente eram famílias atípicas ou que conhecia uma família típica que vinha ajuda. Que entendia que Porque aquilo era acontece? realmente importante. Eu vou falar que a minha filha ela tem hiperfoco no controle de videogame, tá? Do Xbox. Então ela fica lá horas, o que acalma ela é aquilo. Aí eu vou falar que a minha filha, vamos supor, eu tô lá no alojamento, eu preciso que alguém tenha um controle de Xbox para minha filha. Quem não entende vai achar assim, mas que frescura, né? Que tem a ver, sabe? Agora, se tu coloca no Stories, vai alguém que vive isso e fala assim, ela vai se acalmar. Porque o hiperfoco nada mais é do que tranquilizar o autista e evitar possíveis crises, porque ele está com hiperfoco naquilo e ali ele fica por horas mais tranquilo, enfim, Sim. evitando. São gatilhos que a gente chama, né? Então, foi muito legal esse trabalho, porque quando eu conseguia olhar meus stories, vinha muitos stories de quem estava na mesma lida que eu, né? Então, nós nos enxergava, né? Aí, por vezes, que nem tu me apoiou, eu te apoiei, e essa corrente do bem foi fantástica. Essa corrente do bem foi que nos deu força para que a gente conseguisse, assim, de fato, porque as primeiras horas, os primeiros 2 dias foram fundamentais. Nós íamos ter, assim, talvez coisas graves acontecendo. Sim. A mais do que aconteceram. A mais, né? Eu ia dizer, porque a mais do que aconteceram. Né? Se não tivesse esses 2 primeiros dias tido uma mobilização grande com relação a essas famílias atípicas. Porque as mães, elas em exaustão, os filhos sem medicação. Então, o primeiro acolhimento foi fundamental para que depois a gente conseguisse raciocinar nos próximos passos. E é engraçado que ali no início a gente foi só no instinto, né? Ninguém sabia o que tinha que fazer, como que faz. Nunca tínhamos vivido nada parecido, mas foi só no instinto, só na boa vontade. Vamos correr, vamos fazer. No instinto, eu postei o meu vídeo 1h da manhã, estava no alojamento lá, estava cansado, porque eu já tinha feito uma correria durante o dia, mas daí eu tinha que virar ali e atendendo um, atendendo o outro. E fui olhar meu celular, porque não tinha internet direito, era 5 e pouco da manhã, o vídeo já estava por tudo que era lugar, e daí eu só queria ir para casa dormir, eu já não consegui mais dormir. Então, naquela semana eu dormi acho que 2, 3 horas, foi muito, assim, tomando remédio para ficar acordado. E daí a minha esposa falava assim, tu precisa descansar. Eu falei assim, eu vou ter que descansar depois, porque eu preciso que as outras pessoas também consigam descansar. Eu não posso pensar em mim agora, entendeu? Então, vamos na força do Espírito Santo de Deus e Mas é por isso que eu disse, parecia uma gincana, porque tinha que ser tudo urgente, assim, não existia... Tá, precisa disso, tá, amanhã eu vejo. Não, é agora, né? Teve uma vez que eu fui buscar um medicamento contigo, tu tava num chá de fralda, tu tava num chá de bebê, eu não sei o que era. Da minha afilhada. Eu te tirei lá da festa pra pegar a medicação. Mas era necessário. Eu precisava daquela medicação, não é amanhã, outro dia, não. Teve o caso do rapaz que entrou em contato... Não, aquele foi surreal. Aquele foi muito, muito louco, assim, porque nós tínhamos feito o acolhimento de uma família com 3 crianças atípicas, de um abrigo de Gravataí para um abrigo de Cachoeirinha, que eu tinha conseguido um abrigo que não era um abrigo para autistas, mas ele era um abrigo muito calmo. Então, quando eu vi aquele abrigo, eu logo fui conversar com o pastor da igreja, questionar se eu podia levar famílias atípicas para lá, porque era muito tranquilo aquele abrigo. Sim. E aí, quando eu recebi a demanda dessa família com 3 crianças autistas, eu disse, bom, eu vou levar para lá. E aí, assim eu fiz e compartilhei contigo, né? Aí, acho que eu fui levar abafadores pra eles, acho. E aí, tu foi levar abafadores e colares, eu acho, né? E tu me chamou, olha, onde é que é? Não consigo achar a entrada. Eu te expliquei onde era a entrada e tu entrou. Juro, não deu 30 segundos. Um dos meus melhores amigos me chama que precisava de um risperidona,
para uma criança autista ali naquele momento, e ele estava no pavilhão ao lado da igreja onde tu estava, assim. E aí eu disse, olha, eu não tenho risperidona, mas eu sei quem pode ter aí do teu lado. E ele foi, em questão de 1 minuto, tu estava ali, ele estava ali, o autista estava ali, e tudo aconteceu em questão de 30 segundos, assim. É aí que eu te digo que a gente sente que é alguém além de nós, a gente só está ali sendo usado para fazer o bem. Para fazer as coisas, Para fazer as coisas, né? Mas... Então, e daí, coincidentemente, depois dessa pessoa, um dia eu fui buscar a bendita da risperidona, né? A risperidona eu fui buscar no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, bem longe de Cachoeirinha, né? Numa das sedes da Inclusiva, que eu tinha algumas receitas, porque a gente fornecia com receita médica, né? E daí a pessoa que ficava lá na sede não tinha chego ainda. Daí estava eu e mais a Milene. Eu falei, Milene, eu tenho uns colares ali de girassol. Quem sabe a gente começa a perguntar pro povo aqui se eles conhecem o que é o colar de girassol, né? Para que serve? Ela, tá, vai lá então, eu te gravo, né? Eu já estou acostumado, que eu sou meio maluco, né? Eu invento umas coisas do nada. E começamos a perguntar para um para outro e, coincidentemente, perguntei para um cidadão e ele começou a fazer umas caras assim. Eu falei, tá bom, ele deve estar achando que eu sou louco, né? Estou fazendo umas perguntas aqui do nada, abordei ele, né? Ou tá... Parou ele no meio da rua, daí uma pessoa ele... que vinha caminhando, assim, a pessoa que vinha caminhando. E daí, do nada, ele falou assim, tu não sabe quem sou eu? Eu falei, não sei. Ah, tu me atendeu assim. E era essa pessoa que entrou em contato contigo e pediu a risperidona lá em Cachoeirinha. Não, quando tu me mandou o vídeo... Ou seja, a risperidona nos uniu lá. Não, a risperidona... Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os colares, porque muita gente não sabe, né? Sobre essa questão da identificação dos colares. Então, esse vídeo que tu estava fazendo naquele dia, exatamente o que tu... O que acontece? Os colares de identificação com a carteirinha, né? Identificando a deficiência da pessoa, existe o colar de quebra-cabeça, que ele é só para quem tem espectro autista, né? Então, toda a pessoa que tiver com colar de quebra-cabeça, com crachá devidamente identificado, que faz por meio da FADERS, né? Essa pessoa ela tem transtorno de espectro autista, então ela tem direito à prioridade. Vamos começar, então, do início para orientar as pessoas. Como elas fazem para ir atrás e fazer essa carteirinha? Né? A família que recebeu um diagnóstico e que não sabe ainda muito bem por onde começar, como é que ela faz para... Isso, tem a FADERS, né? www.faders.com.br, alguma coisa assim. Tu entra no link ali já vai abrir a plataforma deles, tu faz ali, daí dependendo do teu município, existe pontos de recebimento. Eles produzem, confeccionam e mandam para o teu município. Ali em Cachoeirinha, normalmente é nas APAES. Mas se existe alguma outra associação, que nem Cachoeirinha tem, tu tem mais uma segunda opção. Tem a APAE e a associação dentro da pauta. Então, tu faz as carteirinhas E aí a família vai lá no local e retira Retira gratuitamente, não paga nada. Aquela carteirinha, tu tem o colar de identificação, tu coloca no colar de identificação para as pessoas entenderem que ali existe uma pessoa dentro do espectro autista e que ela tem direitos, tem prioridades, tem preferência. Então, fica devidamente identificado. E o colar de girassol, ele serve também para o espectro autista, mas ele também abrange todas as deficiências não visíveis, como a surdez, como fibromialgia, como esclerose múltipla, enfim, todas as deficiências que não são visíveis. Se a pessoa tiver com colarzinho de girassol, também essa pessoa ela tem direito a prioridades, então ela tem que ser respeitada, né? Então, para isso que existe o colar de girassol e o colar de quebra-cabeça. Entendi. Legal. É bom para as pessoas também, não só quem sabe que tem direito, e onde é que consegue esses colares? Colares, normalmente, tu tem associações ou na própria PAI, às vezes as instituições elas fornecem gratuitamente, ou tem livrarias que já confeccionam, confeccionam os colarzinhos também. Entendi. Legal. E não é caro, paga ali R$7, R$8. E é uma informação que ela tem que ser difundida tanto para quem pode usar o colar, mas também para quem olha e entendeu do que se trata esse colar. Não adianta a pessoa estar usando o colar e a gente olhar e não saber do que... eu tô daqui a pouco numa fila, eu vejo que chegou alguém com um colar de identificação. Eu mesmo
ela já se identificou, ela não precisou falar nada, eu mesmo já vou dar preferência para ela, porque eu vou Sim. entender que ela está ali devidamente Mas a identificada. sociedade precisa saber disso e não sabe, Precisa né? respeitar, As pessoas que tu questionou nesse dia souberam? Elas sabiam? 90% não sabia. 90% não sabiam, porque na verdade eu fiz só do colar de girassol. Do quebra-cabeça, muitas delas sabem por causa que é o quebra-cabeça, a questão do Sim, autismo. já é um símbolo que Mas tá o mais colar em de evidência. girassol, não. Mas as pessoas, elas são muito preconceituosas, elas não deixam os direitos serem exercidos. Teve até uma mãe que ela tem, eu até comentei no início, ela tem um plano de saúde do filho dela, ela mora em Cachoeirinha. O filho dela, o pai, abandonou, enfim, só deu um plano de saúde para ele porque ele é ex-militar, enfim. E essa mãe, ela faz os tratamentos do filho em Porto Alegre. Então, o filho tem... Só que a mãe, ela não... Ela passa dificuldades porque o pai não paga pensão, é aquele plano de E a saúde. grande maioria das mães, elas não conseguem trabalhar, né? Na sua grande maioria. É Exatamente. muito difícil uma mãe atípica trabalhando, né? Geralmente elas abrem mão das suas carreiras Até porque tem que estar nos tratamentos dos seus cuidar filhos, dos filhos. E daí ela consegue a gratuidade da passagem até o centro, só que do centro ela precisa pegar uma outra condução para os tratamentos. Ela foi na empresa de transporte do município de Porto Alegre e uma funcionária falou para ela assim, mas se tu tem condições de dar um plano de saúde para o teu filho, então tu tem condições de pagar a passagem, não tem o que fazer. A mãe, ela fica sem reação, entendeu? E daí o quê? Daqui a pouco vai para a justiça por causa de uma passagem? Não, daí ela tira a comida da boca do filho dela para pagar uma passagem que seria direito dela. Sim, entendeu? sim. Seria direito dela. Mesmo ela comprovando todo o trajeto que ela tem que fazer com o filho, entendeu? Então, é mais uma vez que a gente acaba... as leis, elas são meia Acho que a difícil, assim. maior dificuldade não é nem a lei. Eu acho que é ela acontecer, né? Ela ser respeitada. A gente falou há pouco, tá lá no estatuto, o direito à intervenção precoce para pessoa com deficiência. Na prática, isso acontece? Não acontece. Então, na verdade, a lei existe, né? Então, eu acho que a grande dificuldade de a gente analisar, por exemplo, a Constituição Federal em relação ao direito da saúde é claro, cristalino. Mas existem muitas leis também que elas têm que ser adaptadas. Adaptadas, porque, talvez por exemplo, melhoradas, LOAS, né? Porque, por exemplo, LOAS. Qual é a preocupação de um pai e de uma mãe? Vamos explicar para quem não sabe o que é o LOAS, né? O LOAS, ele é um benefício, né, pago pelo governo de um salário mínimo para famílias de baixa renda, onde tem uma pessoa com deficiência. Exato. Né? Então, ele é um direito que, uma vez conseguido, ele é para sempre, né? Ele é vitalício, um salário mínimo, só que a renda que se considera é de, acho que é 1/4 de salário mínimo por membro da família. Renda per capita, né? Na família. 300 e poucos reais, 400 reais. Então, assim, é realmente para pessoas de realmente baixa renda o benefício do LOAS, né? Agora, levando para a questão do LOAS. Daí a mãe... Porque a nossa maior preocupação de um pai e de uma mãe é quando a gente se for, né? Claro. O que vai ser dos nossos filhos. Por isso que a gente luta tanto por autonomia por eles. Né? Por isso que o tratamento e a intervenção é tão importante. Por isso que o tratamento e a intervenção é importante, porque eu preciso... Os pais, as mães, elas precisam morrer tranquilos. Sim. Né? Elas precisam deixar a missão delas cumprida aqui de forma mais tranquila. Que ele vai conseguir ter independência. Então, tu viu como é grave, entendeu? Como é necessário mudanças. Daí a mãe, ela recebe o LOAS do seu filho, a mãe está lá com seus 50, 55 anos, acaba acontecendo, e acontece, de o filho vir a faltar. A mãe perde o LOAS. Daí a mãe perde o LOAS, já está com uma idade, o mercado de trabalho não vai acolher ela não se preparou, porque ela se dedicou a vida toda pelo filho, às vezes muito fazendo coisas que deveria o Estado fazer por ele, e ela teve que abdicar da sua própria vida para fazer o que era dever do Estado. Né? Ela ficou sem o filho, ficou sem um benefício, ficou sem trabalho e ficou sem preparo para seguir a vida. Ou seja, a mãe que mais teve trabalho na vida, que fez coisas que deveria e que nem era dever dela fazer, que abdicou de todos os seus sonhos por aquele filho. Quando aquele filho partiu,
ela vai ter uma Ela se velhice vê desamparada. e ela vai ter uma velhice, não vai ter uma velhice de forma digna, Uhum, entendeu? uhum. Tu viu como a lei, ela, E entendeu? eu acho que tem um projeto em lei, posso até estar enganada, que fala agora sobre algum tipo de benefício para as mães, né? Que param de trabalhar para... Não sei se tu tá por dentro disso, Tem mas alguns existe algum... municípios que já, Eles estão fazendo algo nesse sentido de, uma ajuda de de custo, alguma coisa garantir assim. algum benefício para as mães, né? Sim. Tem algo assim. Então, na verdade, o poder público ele pode preparar essas mães. Sim. Porque enquanto a vamos supor, enquanto a mãe da minha filha levou a minha filha na escola, por exemplo, ela pode tá sendo pago por um poder público em um outro ambiente do lado da escola, é uma oficina de artesanato, uma oficina, porque quem inventou o home office foi as mães atípicas, né? Porque elas estão em casa, então elas se reinventam, elas viram confeiteiras, elas viram artesãs, elas viram costureiras, enfim. Então, tu pode capacitar essas mães para que elas consigam ter um extra. Só que daí que vem a lei, né? Tu não pode ter o extra, porque se tu tiver o extra e for registrado, tu perde o louça. Não, e aí tu vê, aí eles fazem com que as pessoas se tornem reféns daquilo. Então, agora eu não posso perder o louça, então também não posso trabalhar. Então, elas também não podem tentar um trabalho, porque, bom, mas se eu começar a trabalhar hoje, 3 meses depois eu for demitida e perdi o louça, aí ferrou tudo, né? Então, elas às vezes deixam de se aventurar e tentar, de alguma maneira, se desenvolver profissionalmente, justamente pelo recebimento Agora do nós louça. tivemos um grande avanço, que foi a aprovação da lei da Semana da Mãe Atípica, que vai ser na primeira semana de maio. Ai, só não sabia. Né? Então, é uma lei que já foi para o Senado Federal, vai ser aprovado, porque ele foi aprovado por unanimidade. Então, nós vamos ter a lei, nós vamos ter a Semana da Maternidade Atípica. Né? É muito importante essa Semana da Maternidade Atípica. Só que vai mostrar, vai dar mais valor, vai dar mais visibilidade para essas mães. Só que qual a importância que o poder público deu para essas mães para fazer a Semana da Maternidade Atípica? Sim. Para falar sobre todo o sofrimento que a mãe passa, toda a segregação que a mãe passa, todo o capacitismo, Isso aí toda a falta... elas já sabem, vamos fazer Entendeu? alguma coisa que melhore na prática, Então, né, a vamos vida capacitar delas. essas mães, vamos profissionalizar elas e vamos, nessa Semana da Maternidade Atípica, fazer a Semana do Empreendedorismo Atípico. Entendeu? Vamos fazer elas exporem todo o trabalho que elas aprenderam a fazer em uma praça pública, enfim, para elas serem vistas, para elas toda a arte que elas fazem, tudo que elas conseguiram conquistar, para que elas consigam assim ter uma renda um pouquinho melhor e poder botar comida na mesa. Claro. Sabe? Claro. Isso é valorizar, isso é dar valor para uma mãe claro, atípica. claro. Isso é fazer a Semana da Maternidade Atípica oferecendo tudo que foi proporcionado para elas de melhor, entendeu? Sim. Trazer alguma melhoria de fato para a vida dela e não só esse olhar de acolhimento, né? E eu falo de oficinas, mas eu também falo sobre... tu pode fazer o atendimento com psicólogos, com psiquiatras, enfim, Não, terapeutas. toda mãe atípica deveria ter o direito de fazer um acompanhamento psicológico, Enquanto né? meu filho tá em atendimento, eu estou em atendimento também, entendeu? Daí tu cuida da saúde, porque eu sou o neuroespelho da minha filha. Se eu tiver mal, a minha filha vai estar mal. Reflete gigantescamente. Então, o que acontece? Eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Daí que eu entrei com um projeto, que eu idealizei um projeto, né? Porque eu não entrei em projeto nenhum, porque eu não sou nada, né? Eu sou apenas um pai atípico, mas eu idealizei um projeto na Assembleia Legislativa junto a um deputado, que é os cuidados de quem cuida, né? Isso é muito importante. Os cuidados de quem cuida. Então, é exatamente atendimentos online, pagos pelo poder público para famílias atípicas, porque às vezes as mães elas nem conseguem sair de casa, então para ir no psicólogo, até porque como é que elas vão deixar o filho com quem? Ninguém fica para conseguir ir num psicólogo, né? Então é atendimentos online para que elas consigam de fato estar com a saúde mental delas um pouco mais estabilizada, para que elas consigam proporcionar para os seus filhos um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, porque as mães elas não dormem, os filhos não dormem, elas não dormem. Então, existe esse projeto tramitando aí que, se Deus quiser, vai... E agora tem um outro projeto que foi aprovado no Rio de Janeiro, que eu também trouxe para a Assembleia Legislativa, que é todo o autista que estiver em qualquer ambiente público, privado, ele possa levar o seu alimento e possa levar os seus utensílios pessoais.
né? As pessoas, elas não entendem exatamente o que é a seletividade alimentar e o quanto isso é importante, né, para o autista ter a questão do alimento que é o alimento que ele come. Eu tive um caso agora na enchente de uma criança que só comia batata frita. Era a única coisa que ele comia, era batata frita. E aí a gente imagina assim, aí eu comecei a pedir batata frita para as pessoas. Aí parecia que era um grande absurdo. Não, vamos dar arroz, vamos dar feijão? Não, ele precisa de batata frita congelada, aquela. É o que ele precisa. E isso é importantíssimo, né? Sim, e os médicos devem também avançar e se especializar, porque o médico que dá o diagnóstico, ele tem que entender de intervenção, tem que entender de análise de comportamento, tem que entender de fono, né? Tem que entender de... o médico... A gente pede bastante, assim, nos nossos processos, por exemplo, a fono com especialidade em seletividade alimentar, em fono especialista para inserção alimentar. É um trabalho muito bonito que as clínicas fazem, assim, de ir apresentando os alimentos aos poucos e fazendo com que as crianças consigam, né, aceitar novos alimentos. Assim, tive um caso de um menininho, cliente, que eu acho que ele tinha 3 ou 4 anos, e aí ele tinha um caso bem sério, assim, ele comia apenas bolacha Maria e mamadeira, e era só. Nenhum alimento mais ele aceitava. E aí, então, a gente pediu... Eu acho que são 2 ou 3 horas por semana que ele faz de fono para inserção alimentar. E aí, eu vou ficando muito amiga das minhas clientes, assim. Então, no meu Instagram, elas estão todas lá e eu sigo elas de volta sempre. E eu vou vendo o acompanhamento ali do desenvolvimento deles, assim. E aí, volta e meia, eu vejo... Esses dias eu vi ele comendo um brócolis. Esses dias eu vi ele comendo um tomate. E aí ela posta sempre isso. Ela pode parecer tão simples para uma mãe ver aqui eu postando meu filho comendo um brócolis, mas vocês não imaginam o quanto isso foi um desafio para o meu filho comer um brócolis. E é tão bonito ver o quanto uma criança com tratamento, ela é possível, sim, de vencer os desafios dela, né? Então... ele estava já apresentando um quadro de desnutrição, assim, porque ele não tinha nutriente nenhum, ele não comia nada que era só bolacha Maria e mamadeira. E aí hoje eu vejo, esses dias ele estava comendo bolo de cenoura, ela ainda brincou, vai ter que ter bolo todo dia aqui em casa agora. Mas as evoluções, elas acontecem de verdade, assim, mas, novamente, precisa de tratamento, e tratamento intensivo, e tratamento especializado. Não é qualquer fono que vai fazer essa criança comer. Tem que ser uma fono com especialização nisso. E aí, de verdade, o tratamento funciona. E as famílias têm que se capacitar também. Tem. Porque senão elas chegam nos médicos, chegam no hospital e o que elas ouvem, elas levam para... Não, então tem que fazer isso. Já teve caso de mãe chegar para mim e falar assim, o que eu faço? Porque eu fui no médico, o meu filho não tá parando nada no estômago dele e o médico disse que é porque ele é autista. Meu Deus. Gente... Que absurdo. Agora tudo é no pacotinho do autismo, virou, o autismo é modinha, tudo vai para a caixinha do autismo. Não. Então, o que acontece? O médico, eu não conheci o médico, nem quero conhecer, mas o médico ele deveria de urgentemente fazer uma endoscopia, ver as questões gastrointestinais, né? Porque nem tudo é seletividade alimentar. E a seletividade alimentar, até onde eu entendo, é a criança não comer. Sim. E não que vai comer e vai... Daí tu imagina uma mãe de primeira viagem escutar isso do filho. Ela me ligou desesperada. Falou assim, eu recebi o diagnóstico do meu filho faz pouco tempo. O médico, eu cheguei aqui porque ele não está parando nada no estômago, tive que trazer ele no médico. O médico disse que é porque ele é autista, que ele vai ter que fazer um tratamento estomacal, fazer uma não sei o quê. traqueostomia, botar uma sonda na criança. E daí eu falei para ela assim, não, peraí. Né? Tem uma amiga até nutricionista, que ela é nutricionista, mãe de 3 autistas. Peraí, ele não pode estar com alguma coisa na garganta que está batendo, está voltando a alimentação, ou uma gastrite, ou uma esofagite. Um refluxo. Façam exames para constatar se não é nada gastrointestinal. Se não for nada gastrointestinal, sabe? Então, isso vindo de um médico. Sim, é Daí, assustador. uma mãe de primeira viagem, que recém recebeu o diagnóstico, ela ouve do médico, o que ela vai acreditar? Ela vai acreditar no médico, né? Ela não tem outra...
Então, por isso que eu digo assim, os médicos eles têm que entender de intervenção, têm que entender de fono, têm que entender de análise de comportamento, têm que entender de distúrbio do sono, porque a primeira coisa que tu tem que organizar no teu filho é o sono. Sim. Entendeu? E os médicos eles não conseguem organizar o sono de um autista, sabe? Para fim de que o autista, se tu tiver mal dormida, no outro dia tu vai estar mal-humorado. Pelo menos eu sou assim. Eu também. Daí tu imagina um autista que não dorme há dias. Né? Sim. Marcelo, foi um prazer te receber aqui. Eu te agradeço muito. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de clareza para as pessoas sobre questões tão importantes. Espero que tu volte aqui mais vezes, porque eu acho que não vai faltar assunto, né? Porque a gente vai conversar sempre. E para fechar, então, eu queria só que tu me dissesse, assim, o que tu diria para uma família que acabou de receber o diagnóstico? Qual seria o conselho, o carinho? O que tu diria para ela se ela te procurasse agora? Que ela não está sozinha, que ela não precisa se apavorar. Isso eu falo, né? Que elas me procuram, né? Então eu sempre procuro dizer assim, ó, tu não tá sozinha, calma, vai dar tudo certo. Só fazendo o passo a passo como tem que ser feito, tendo a orientação, estudando sobre como fazer, sobre leis, tudo vai dar certo. Não se apavorem, né? E sempre digo assim, ó, nós somos a nossa própria rede de apoio. Então eu sempre digo, conte comigo, eu acolho, eu já coloco em grupo de mães atípicas, de pais atípicos, sabe? Então não se apavorem. Não se apavorem porque as informações estão aí, basta seguir certinho o passo a passo que tudo vai dar certo. Então tá, obrigada pela tua presença, por dedicar esse tempo aqui pra gente. Eu que agradeço e eu sempre digo assim, eu sempre encerro quando eu dou alguma entrevista com umas palavras e vou também fazer o mesmo aqui brevemente, que se alguém conhece que está assistindo esse podcast, que alguém conhece uma família, um pai, ou principalmente uma mãe que tem uma pessoa com deficiência, não importa se é autista, mas que tem uma pessoa com deficiência em casa, é teu conhecido, é teu amigo, é teu familiar, dá uma ligadinha de vez em quando. 3 minutos da tua vida vai fazer uma diferença enorme na vida daquela pessoa que está recebendo a ligação e está recebendo aquele acolhimento e está se sentindo valorizada e está sendo vista por aquela pessoa que está ligando. Então, essas palavras que eu deixei. Verdade. Mais uma vez. Obrigada. Tá bom?